Bom dia, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje é dia de programa nos domínios da mediunidade através da web rádio Estação da Luz e nós lhe convidamos para mais essa reprodução. Você que está conosco desde 2018, nos acompanhando aqui nas reproduções de textos, livros, as obras da codificação, entrevistas, áudios e palestras para que você encontre aqui no mesmo lugar, na página Estação da Luz Espírita, o acervo que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo, lazer. A nossa página, como tem sido dito, não tem fim lucrativo. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós lhe convidamos para a reprodução de mais um programa número 7, nos domínios da mediunidade, com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Melânia Andrade e Francisca Vicente, transmissão da web rádio Estação da Luz. Neste programa, nós fazemos um estudo sobre encarnação e reencarnação e respondemos uma quantidade substancial de perguntas que nos chegam através do WhatsApp, os nossos internautas, os nossos ouvintes, os telespectadores que nos acompanham aqui através da web rádio Estação da Luz, agora também no Facebook, também no YouTube. Portanto, queremos lhe convidar para mais esse programa. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão, que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Aqui é a web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é sexta-feira, e porque hoje é sexta-feira e é 8 horas da manhã, nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade com o senhor Amadeu Ferreira e toda a sua equipe de trabalhadores. E a web rádio Estação da Luz, ela tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E sem mais delongas, a gente já vai dando um bom dia para todos, e especialmente para o meu comandante em chefe, o senhor Amadeu Ferreira. Bom dia, meu amigo. Tavares. Bom dia, meu querido irmão Tavares. Bom dia, Renato. Bom dia, dona Melânia. Bom dia, a nossa querida Francisca. E um bom dia todo especial para todos vocês que nos acompanham aqui pela web rádio Estação da Luz, no nosso programa Nos Domínios da Mediunidade, pelo Facebook, espalhado aí pelos Brasis e pelos mundos afora. Que Deus nos cubra de bênção e paz, que tenhamos um grande programa nesta manhã de sexta-feira. Vamos com Jesus. Vamos embora. Então aqui, nós somos um programa espírita, temos que pedir autorização. Como é o nome da autorização que aqui no planeta Terra existe? É a tal da prece, né? O evangelho. Qual é o evangelho de hoje, para que as pessoas estejam aí, possam até já pegar o livro e já... O evangelho de hoje é no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 4, missão dos profetas. Muito bem. Meu amigo, e eu quero aqui já alencar para todos que a partir da próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e terças e quintas à tarde, e no sábado nós vamos ter um programa especial a partir possivelmente das 14 horas, sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Próxima semana é a semana do Dr. Bezerra, e a gente vai aqui falar um pouquinho do bom velhinho, né, desse espírito de escola que existe. E, Amadeu, se você me permite, ontem eu fiz, vou repetir hoje, porque é uma mensagem de Bezerra de Menezes, no livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate e Espíritos Diversos. Essa mensagem é de Bezerra de Menezes. Ele diz assim: diante de tudo estabelece Jesus para nós todas as condutas básicas, e todas as providências exatas derivam da solução dos problemas do caminho da vida. Sombra, caridade da luz. Ignorância, caridade do ensino. Penúria, caridade do socorro. Doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece.
Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos nós somos viajantes na direção da vida maior. Doemos amor a Deus nas pessoas, na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, nos dará muito mais amor. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, já espírito. Seu Emanuel. Seu Amadeu. Muito bem. Muito bem. Então vamos com a nossa irmã. Agora vamos fazer a prece, pedindo essa autorização ao mundo maior para iniciarmos a nossa atividade. Está chegando aí o nosso irmão João Maria. Bom dia, meu querido irmão. Vamos com a prece em nome de Jesus. Liga o microfone, dona Francisca. O microfone da dona Francisca continua... Agora. Acho que o telefone... A internet dela deve ter dado problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, enquanto ela se ajusta por ali, vai ter muito trabalho pela frente. Vamos rogar a misericórdia de Deus, nosso Pai, que através de seu Filho amado Jesus e dos seus mensageiros do amor, possam, nesta manhã, nos envolver em emanações de paz, de harmonia, de sabedoria, de saúde do corpo e da alma, que possa o Mestre Jesus esparzir sobre todos os necessitados as suas bênçãos de saúde, que possa a espiritualidade amiga assistir a todos os necessitados no corpo e na alma, de conformidade com o merecimento de cada um. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa direcionar o seu lado de complacência para todos aqueles que sofrem no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com o merecimento. E com esses propósitos, Pai misericordioso, com a tua anuência e com a bondade do Mestre amado e irmão Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos nosso programa nesta manhã, dos domínios da mediunidade, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai. Que assim seja. E aí agora vamos à leitura do tópico do Evangelho, com Dona Mel Andrade, Merlândia. Muita paz, minha querida. Que Deus abençoe. A nós todos. Bom, assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 4. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo, disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus do tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade do profeta. Bom, senhor Amadeu. Muito bem, então nós vamos agora já convocar o nosso irmão Renato, que em nome de Jesus possa tecer um breve comentário acerca do ponto evangélico, porque o irmão Bezerra de Menezes nos disse várias vezes que toda atividade espírita ou espiritista deve ser precedida de uma leitura do evangelho e de uma prece.
A prece pedindo proteção à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Eterno, e a leitura para conclamar os irmãos a utilizar-se das energias geradas naquele ambiente, para que a obra tenha início, tenha continuidade, ou seja concluída conforme o projeto em andamento naquele evento. Então, vamos ao nosso irmão Renato com uma síntese aí da missão dos profetas. Bom dia, meu querido Renato. Paz e luz com Jesus. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem. Bom dia para vocês, pessoal da equipe, Amadeu, Mel, Francisca, Urano de Tavares. Olha, em relação à mensagem da manhã de hoje, se nós olharmos no sentido de hoje, no entendimento de hoje, os profetas antigamente tinham a questão da mediunidade. Não se usava naquele tempo, mediunidade, porque esse é um termo criado por Kardec. Mas o que acontecia com os profetas, ou aqueles homens que tinham um dom divino, que trazia muitas mensagens, às vezes através de sonhos, às vezes intuições. Então, essa palavra profeta, a espiritualidade através deles trazia muitas mensagens para o povo daquele tempo. Então, é mesmo o momento de hoje, de os médiuns. O que é que os médiuns fazem? Eles vêm numa missão e, por ter essa mediunidade, eles depende da sua condição mediúnica, eles trazem para todos nós alguns ensinamentos e trazem para todos nós o ensinamento da espiritualidade amiga. Então, o ponto da manhã de hoje, realmente, os grandes profetas trouxeram muitas mensagens para todos nós naquele tempo. E hoje, também temos os nossos amigos, os médios, todos nós, como cita Kardec, no livro dos médios, no capítulo 14, qualquer pessoa que tiver um só grau, menor grau, de sentir o mundo espiritual, esse daí é médio. Então, essa é a nossa palavra da manhã de hoje sobre o início do nosso trabalho. O tema que iniciamos no início da semana, na segunda-feira, vamos tratar de encarnação e reencarnação. Voltou a nossa querida Francisca, com a bateria carregada, sua internet está ali traindo os propósitos, minha querida. Vamos com Jesus. E aí, só concluindo o raciocínio do nosso irmão Renato. Veja bem, nos dias atuais, ele foi de uma felicidade ímpar quando explica que nos dias atuais, os médios fazem a parte que no passado se dava através de sonhos ou através de premonições. Aí isso me fez lembrar, Renato, o nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi a personificação dessas premonições, dessas ações dos profetas, né? Porque ele, em desdobramento, em emancipação da alma, ele viajava no tempo e no espaço, realizava as atividades que muitíssimas vezes eram determinadas pelo irmão Bezerra de Menezes, retornava e explicava o que tinha acontecido ou o que ia acontecer. Impressionante. E aí isso me faz lembrar, por exemplo, quando foi assinado o Tratado de Direitos Humanos na França, pós-guerra, ele estava ministrando aula, de repente deu aquela parada, aí os alunos já sabiam, pronto, o doutor viajou, o professor viajou. Aí, tempo depois, ele recobra o estágio de Virgília e explica: acabaram de assinar um tratado de direitos humanos. E aí, no mês seguinte, chegou o vapor da Europa, que naquela época era um vapor por mês, chegou o vapor da Europa e trazendo a notícia da assinatura do tratado. Então, realmente, era um fenômeno extraordinário que hoje se dá com as pessoas que têm os sonhos premonitórios,
que era um dos atributos tidos na época como uma função específica dos profetas. Eu sonhei, tenho sonhado, etc. E tem aqueles que se emancipam do corpo e já vão lá e dão um recado de conformidade com a necessidade e merecimento. Mas vamos entrar no nosso programa, em nome de Jesus, pedindo a espiritualidade amiga a sua assistência moral e conclamando os irmãos que tenham dúvida acerca da encarnação ou da reencarnação, para que a partir desse instante possam entrar conosco aí deixa eu me ver aqui, deixa eu pegar aqui 2 segundinhos, Tavares, que eu tirei da minha tela aqui o telefone, só para não lhe incomodar, tirei o telefone do seu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato conosco. Onde é que ele está aqui, Tavares? Me acorde aí, por favor. Me diz aí o telefone para as pessoas entrarem, por favor. Que as pessoas podem entrar através desse telefone que o Tavares vai mencionar aí. Eu não sei onde foi parar. Desapareceu aqui da minha tela. Está aqui. Calma, seu Tavares. Pronto. Está aí na Quem tela. quiser participar conosco, está aí na tela. 84988117 5598. Aí você, através desse telefone, já faz sua pergunta, já faz o programa conosco e contribui para a divulgação da doutrina espírita, da causa do Mestre Jesus, da obra do nosso Pai. E aí já tem uma pergunta. O que é médio e o que é mediunidade? Tem diferença? Luiz Lopes, de Alagamar. Alagamar é aqui na nossa Natal, na Cidade do Sol. Ô, Renato, você quer começar ou quer que eu comece? Então está aí facultado para as meninas também, dona Melanie e dona Francisca. Vai lá, Renato, mande ver e a gente vai corroborando aos poucos. Vamos com Jesus. O que é médium e o que é mediunidade? Meu amigo Lopes, é o seguinte, médium somos nós instrumentos que trazemos, que recebemos da espiritualidade através da mediunidade. É um meio, é um canal. O médium é um canal onde a própria espiritualidade nos manda recados, informações, orientações, momentos que nós possamos entender melhor a própria vida. A mediunidade é o meio, é a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, esse é como um telefone, vamos dizer assim. Só que o telefone, muitas vezes, só faz ligação de lá para cá, e daqui para lá é mais complicado. Então, é como o telefone, a linha só vem, toca. Aqui é mais fácil você entender do que nós colocarmos na situação de levar para a espiritualidade. Então, o médium é o instrumento, somos nós. Se nós sentirmos qualquer influência, como diz Kardec no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nós somos médios, nós recebemos da espiritualidade amiga essas informações. E a mediunidade é o meio, é um fio, é o transmissor, é o que traz para a gente tudo aquilo que a espiritualidade nos manda através de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, essa é o médium e a mediunidade. Maravilha, nosso irmão Renato. Gostaria de saber se Mel Andrade, Vicente, Francisca Vicente, se tem mais alguma coisa a acrescentar, porque a resposta é precisa. O médium é o instrumento e a mediunidade é o canal, a ligação do mundo espiritual com o mundo físico. E aí é graças à misericórdia divina. E aí, Renato, às vezes eu fico pensando, imaginemos nós, nos dias atuais, se não fosse a doutrina espírita, onde nós estaríamos em termos de compreensão da misericórdia divina, da nossa situação sociológica, da nossa evolução espiritual, sem compreendermos ou sem sabermos como funciona esse mecanismo
do mundo maior em relação a nós outros aqui na Terra, na condição de médio. Então, Deus, na sua infinita bondade, nos possibilitou esse canal de ligação do mundo maior com o mundo menor, ou seja, do mundo espiritual com o mundo físico, o canal de ligação, a mediunidade. E o médio, como o Renato explicou aí com todas as letras, é o instrumento. Mais alguma coisa aí, minhas irmãs? Querem acrescentar alguma coisa? Muito bem. Então, prosseguindo com o nosso programa nos domínios da mediunidade, já tem outra pergunta aqui. Quais as outras religiões que aceitam a reencarnação? Souza Amorim de Olinda, aí da Terrinha, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Pai, a gente fica feliz quando tem alguém da Terrinha conversando conosco. Muito bem, minha gente. Quais as outras religiões? Olha, na verdade, existem religiões espiritualistas que admitem, por exemplo, a Umbanda admite a reencarnação, deixa-me ver mais, outros segmentos religiosos também admitem a reencarnação. Mas, na verdade, não são espíritas. Os espíritos, eles admitem, além da reencarnação, eles admitem a comunicabilidade dos espíritos, a unicidade de Deus, a existência de mundos e outros mundos, são os pilares, os atributos que constituem a estrutura da doutrina espírita, são justamente esses pilares diferenciados. Existem espiritualistas que acreditam na unicidade de Deus, mas não acreditam na reencarnação. Outros acreditam na comunicação dos espíritos, porque ela se dá e eles vivenciam a experiência. Por exemplo, os irmãos evangélicos, eles não acreditam na reencarnação, mas sabem da comunicação dos espíritos, porque ali ocorrem manifestações. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele se comunica com eles. Então, há um contexto religioso que acredita, na verdade, na ação de Deus em relação aos filhos, que se manifesta através do Espírito. Então, você tem religiões que acreditam em Deus, outras acreditam na encarnação, outras acreditam na comunicação dos espíritos, outras até admitem na pluralidade dos mundos, e assim nós vamos tocando. A expectativa, a grande esperança, é que no futuro Deus vai nos permitir, como orientou Jesus, nós seremos um só rebanho e um só pastor. Ou seja, todos nós teremos a única religião, a religião do amor. Porque esses dogmas, essas coisas que muitas vezes criam embaraços nas nossas relações, desaparecem, porque o amor vai prevalecer entre nós. Não é isso mesmo, Renato? O seu microfone está fechado, Renato. É verdade. Olha, mas também você pode me ajudar no sentido de lembrar algo que foi muito importante. Lá no século XIV, naqueles concílios da Igreja Católica, eles, naquele tempo, houve uma reunião muito grande, e eles não aceitavam a lei da reencarnação. Por quê? Porque ele achava que se hoje é um rei, amanhã poderia vir uma pessoa humilde e simples. E daí ia perder a sua patente, o seu reinado. Outra, a pessoa era rica. Aí, no caso aí, dizia, se houver reencarnação, eu posso voltar como? Podia vir simples, podia vir sem nenhuma condição financeira, familiar, uma situação totalmente diferente. É por isso que foi vetado dentro da própria Igreja Católica, a lei da reencarnação. Isso daí também encontramos na história que nós temos a consciência de que isso daí aconteceu lá no século XIV, quando a doutrina católica predominava o nosso mundo. Perfeito. Certa vez, lembro-me
eu fazia eu corroborava lá na federação, na coordenação do estudo mediúnico, e por necessidade das atividades aí no Bezerra de Menezes, quando estávamos na direção, eu fui obrigado a me afastar da federação, porque as coisas eram muitos trabalhos, e aí eu tive que me afastar, até porque o estudo na federação é nos domingos pela manhã, e eu tinha atividade pela manhã no domingo, lá no Bezerra. Mas aí eu me afastei, e certa noite, Adalberto Amorim e José Soares foram lá no Bezerra de Menezes, porque, inclusive, quem implantou o estudo da educação da mediunidade lá no Bezerra de Menezes foi Adalberto Amorim, nos modos que nós fazíamos lá na federação. E aí Adalberto se afastou e eu continuei com os estudos. E nós chegamos àquela multidão de 180 alunos do estudo da mediunidade. Então, nós estávamos fazendo o estudo do livro A Gênese, parece que era Gênesis, não, era uma obra da codificação, não lembro, parece que era Gênesis, não lembro agora qual era a obra, mas era uma das obras da codificação. E aí, naquele dia, nós estávamos estudando as religiões estacionárias e transitórias. Aí José Soares é um linguarudo danado, uma inteligência extraordinária, uma capacidade ímpar, né? E aí ele fez uma dissertação extraordinária falando sobre as religiões estacionárias, etc. E aí ele abordou vários temas do período da Inquisição, aquela coisa toda, onde as religiões, muitas vezes, não é o problema da religião, mas os religiosos criam determinados embaraços de conformidade com seus interesses, etc., os seus projetos pessoais. E aí ele falou muito sobre essa questão das religiões estacionárias. Então, quando nós passamos para a parte prática, veio um conjunto, uma falange de irmãos, bispos e cardeais, que não derrubaram o centro porque a construção é sólida, mas fizeram uma zoada de fazer inveja a qualquer pessoa grande. E aí foi uma trabalheira enorme para a gente demover aquele assédio, eles bravos com Soares, conosco. Estávamos estudando a doutrina, revoltados com o posicionamento de Soares, que foi por demais esclarecedor, mas depois de muito trabalho, inclusive com pedido de assistência ao irmão Bezerra, aquela falange foi socorrida, e aí veio na sequência um padre muito consciencioso, e aí ele nos explicou: meus irmãos, vocês têm toda a razão, isso é uma obra divina, vocês têm toda a razão. Ocorre que existe, por exemplo, instituições que têm como base a disciplina e a hierarquia. Por exemplo, as Forças Armadas, a maçonaria, a igreja, quando ele se refere à igreja católica, elas têm como base a hierarquia e a disciplina. Imagine, por exemplo, se nós, na igreja católica, admitíssemos a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos, etc., deixaríamos de ser católicos, passaríamos a ser espíritas, desmoronaria a nossa religião. Então, a religião, por uma necessidade, uma contingência natural, ela vai se adaptando às necessidades de conformidade com o planejamento lá de cima. Mas que vocês têm razão. Portanto, isso que foi explicitado é perfeitamente possível, ok? Muito bem. Então, as meninas... Amadeus. Pois não? Amadeus. Sim. Só um tópicozinho. Nós falamos aqui, eu falei da religião católica, tá certo? Certo. Nós sabemos que a religião católica a religião católica, ela tem uma grande valia para todos nós, porque é uma religião e traz o nome de Jesus. Acontece que existem alguns problemas que a gente devemos analisar, para não chegarmos a dizer a todos aqueles que estão nos assistindo, nos escutando, que a religião espírita é a verdadeira, é aquela que conduz as religiões. Se nós olharmos, se a gente olhar no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz, fazendo um trabalho de desobsessão aqui na face da Terra, ele encontra com nossa irmã Margarida com um processo muito grande
de obsessão. E eles começam a fazer o tratamento com a nossa irmã. De manhã cedo, ela, estando melhor, ela pede para ir a uma igreja e a missa. E a missa. Então, quando André Luiz disse, se nós iremos à missa também, o mentor espiritual disse, nós vamos para a missa também, acompanhar a nossa irmã. Então, a senhora saiu para a missa. E quando chegou na igreja, eles ficou observando o que acontecia numa missa. Naquela missa é o seguinte, tinha uma faixa de 25 pessoas, ou 27 pessoas. Ele assistindo a missa, e nesse caso, assistindo a missa, chegou na hora da comunhão. E quando o padre estava dando aquela hóstia, que é uma partícula, nós sabemos que dando aquela partícula, quando as pessoas iam se comungar, quando o padre colocava aquela partícula na boca daquele fiel, ele descia como uma partícula normal, como algo normal, uma massa normal, e descia no Facebook. Mas tinha uma jovem, que quando o padre colocou a partícula na sua mão, na sua boca, quando chegou na boca daquela jovem, desceu como um foco de luz. Esse foco de luz. Então, André Luiz perguntou ao mentor, meu irmão, o que é que aconteceu nesse processo? Ele disse, daquelas 27 pessoas que estavam na igreja, o único que estava contrito com Deus é essa jovem que recebeu e a hóstia desceu como um foco de luz. Ele disse, por que o padre e as outras não receberam? Aí André Luiz diz, no Domínio da Mediunidade, o livro Domínio da Mediunidade, diz o seguinte, quando ele estava rezando a missa, eles estavam pensando num passeio que iria fazer após a missa. Então, não estava pensando na missa, mas se estava pensando no passeio após a missa. É por isso que a vibração, toda a nossa vibração, as nossas vibrações, em qualquer momento, em qualquer instante, é o que é importante. O que é importante é o amor. Aí a gente olha assim também, para o teu entendimento. Quando a pessoa olha para aqueles santos, que é feito, né, uma situação, a gente vê as estátuas ali. O que é que acontece com aquelas estátuas, que é de barro, que é de gesso, ou o material é material? Ali são todas impregnadas de fluidos, que as pessoas mentalizam para aquela estátua, e é impregnado de fluido. Então, elas são impregnadas de fluido. Quando a pessoa chega ali, ou recebe ou dá. Então, é muito interessante, nós temos esse conhecimento também, está dizendo, não é só a reencarnação, mas em tudo nós temos uma condição de entendermos como é a nossa própria vida e as religiões. Tá certo? Então, é uma coisa muito interessante nós temos esse conhecimento. Por exemplo, só para concluir, quando Chico Xavier desencarnou, um amigo nosso disse que chegou para um pastor, o pastor chegou na sua igreja, aí olhou para os fiéis e disse, hoje morreu um grande homem, o Chico Xavier. Como é bonito. Então, tudo é o amor. Tá certo? Maravilha, maravilha. Renato, aproveitando a deixa desse seu comentário sobre o nosso André Luiz e o orientador Gúbio, tem umas coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, quando o casal se dirigiu à igreja para assistir à missa, porque já tinha sido uma intuição do Gúbio para que a Margarida fosse à missa, porque tinha sido preparado todo um ambiente para um trabalho obsessivo que se daria à noite, os espíritos que estavam obsidiando a família, principalmente ela,
se aboletaram no carro, teve espírito que foi até no para-choque. Aí eu me fiz lembrar de um curso de carnaval, aquele pessoal fantasiado. Aí a descrição que André Luiz nos passa é que parecia mais um curso carnavalesco, aquele negócio. E o padre, o próprio Gubo diz que era ateu, porque na verdade ele estava ali formalmente celebrando a missa, mas o pessoal lá fora já estava esperando para um passeio, né? Você tem toda a razão. Mas vamos aqui. Basicamente, os reformistas e os catolicismos não aceitam ainda a reencarnação. Quase todos os outros aceitam de diversas formas, mas sempre é reencarnação. É verdade, veja bem. É que o processo de reencarnação, a gente precisa compreender a concepção de ressurreição e reencarnação. Diz o próprio Evangelho que o conceito de ressurreição ele tinha um significado de reencarnação, mas a definição é que estava errada. A definição de ressurreição que nós temos hoje, ela corresponderia a uma criatura voltar ao mesmo corpo que já foi destruído, já se transformou em pó, como diz o texto evangélico, e já se tornou parte do fluido cósmico universal. Então não poderia esse fluido ser reagrupado, formar um corpo novamente, e a criatura ocupar aquele corpo no dia de juízo. É uma imaginação muito fértil, mas que é literalmente impraticável. A ressurreição, a reencarnação, não. A reencarnação será a volta do mesmo espírito a outros corpos. E aí a consequente é a justeza. Ora, porque imaginemos nós, é impraticável compreendermos que nós, numa única encarnação, saiamos da animalidade à angelitude. Ou seja, a criatura só tem uma encarnação, nasce e, de repente, tem um progresso extraordinário e se transforma santo, como a própria igreja canoniza. Seria impossível isso acontecer. Enquanto outros continuam tão animalizados, iguais ou piores do que quando encarnaram. Então, a lógica da ressurreição seria, naquela época, seria a lógica da nossa reencarnação nos dias atuais. Ora, mas como falamos lá atrás, é compreensível que alguns segmentos espiritualistas não admitam a reencarnação para não ferir os dogmas que aceitam. Não é porque seja impraticável, seja incompreensível, não. Porque o próprio Evangelho diz, ora, criaturas recém-saídas da infância têm uma compreensão excepcional, abrangente, uma amplitude extraordinária dos conceitos doutrinários. Já foram preparadas anteriormente. Enquanto pessoas doutas, pessoas sábias, prudentes, elas não compreendem. Mas não compreendem por quê? Porque lhes falta recursos intelectuais? Não. Lhes falta uma preparação moral. Elas não foram preparadas ainda. Por isso, essa compreensão. De não entenderem ainda, ou muitas vezes para não abdicarem de determinados conceitos que lhes tornam cômodos. Porque quando você tem a compreensão da reencarnação, você automaticamente se molda a uma realidade transitória que você está vivendo aqui. Você está vivendo o que preparou ontem, está preparando o que vai viver amanhã. Isso é uma lógica. Você está vivendo tudo que você passou. Você preparou no passado e está vivendo hoje em conformidade com o seu planejamento. Mas está preparando o seu amanhã. Ou você vai ser feliz ou infeliz, dependendo do que você faça. Ou seja, a doutrina espírita nos proporciona uma abertura de consciência para que nos conscientizemos qual é o nosso papel. O caminho, quem escolhe é você, mas as consequências com certeza virão. Ou o bem que você faça, ou o mal que você haja feito, consequentemente virão as cobranças. Temos uma informação na tela, não é pergunta. Por favor, manda ver. Amadeu, gostaria de saber se as meninas têm alguma coisa a falar também, né? Mel. Por favor. Tudo bem. Amadeu, eu quero, antes de passar essa informação, eu quero convocar todos que hoje à noite nós teremos uma entrevista com o nosso querido
Um momentinho só, Francisca. Com o nosso querido Geraldo Campete, da Federação, e ele tem um livro, ele lançou um livro, a Federação Espírita Brasileira lançou um livro chamado A Vida no Mundo Espiritual, que é o resumo de todas as obras do Chico e do André Luiz, que começa em nosso lar e vai até A Vida Continua. Então, muito interessante, são mais de 500 personagens, mais de 100 preces novas, avanço tecnológico, então, enfim, tudo que tem aí. A gente vai passar essa informação agora e depois dona Francisca, ela tem duas perguntas aqui, eu não sei se é isso que ela vai fazer, mas eu vou passar em seguida as suas perguntas, dona Francisca, e a sua fala. Amadeu, leia. Por favor. Religiões que acreditam na vida após a morte. O budismo prega o renascimento ou reencarnação após a morte. O espírito volta em outro corpo, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais, de acordo com a sua própria conduta. Hinduísmo, a visão hindu de vida após a morte é centrada na ideia de reencarnação. O islamismo, a religião muçulmana, para o islamismo, Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. O espiritismo defende a continuação da vida, ou seja, a continuação da vida, da alma ou do espírito em diversas experiências reencarnatórias. Veja bem, se nós observarmos o contexto que foi, apresenta novamente aí, por favor, Tavares, por gentileza, mostra aí, por gentileza. Muito bem, veja bem, é uma questão de compreensão, uma questão lógica. O budismo, por exemplo, acredita na reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos. O conceito do espiritismo. Subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais. Veja bem, o espiritismo não trata de reencarnação de animais, mas na literatura espírita há obras que tratam desse processo evolutivo dos animais. Os animais, na verdade, segundo as informações que são ministradas em determinadas obras suplementares do contexto da doutrina espírita, os animais eles estão num processo evolutivo, e aí a gente vai entender aqueles reinos que o espírito teria que passar até aparecer na condição nominal. Passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, para aparecer como ser humano, na primeira encarnação. Então, os animais, algumas espécies de animais, eles vieram com o papel de corroborar com o trabalho do homem no seu progresso. É o caso do cavalo, do boi, o cachorro, o gato, o macaco, estão muito mais próximos, inclusive, nos recursos biológicos, estão muito próximos do ser humano. Mas a doutrina espírita não fala de reencarnação de animais, a não ser que os animais teriam um processo muito mais rápido, devido à sua necessidade evolutiva, eles são capazes de desencarnar agora e reencarnar quase que imediatamente, na mesma espécie ou em outra espécie, de conformidade com o seu grau evolutivo, porque eles também são controlados pelas leis divinas. No nosso caso, essa assertiva do budismo é de uma clareza extraordinária. Você está ascendendo ou descendo na escala evolutiva de conformidade com o que você tenha feito. Você evolui ou diminui. Na visão do hinduísmo, a visão hindu, após a morte é centrada a ideia da reencarnação. Muito bem. O islamismo, a religião muçulmana, para o islamismo, Deus criou o mundo para voltar à vida todos os mortos no último dia, ou seja, no dia de juízo. É aquela incoerência que nós falamos. Temos todo o apreço em admitir o conceito dos nossos irmãos, porque acreditar em Deus já é o primeiro grande passo. Agora, acreditar que depois de... Vamos imaginar, meus avós, meus bisavós que morreram há 40, 100 anos, no dia de juízo, essas criaturas vão se recompor o corpo que eles utilizaram e vão aparecer diante de Deus. Primeiro, nós não vamos aparecer diante de Deus. Nós seremos conduzidos para os locais de refazimento, aqueles que se fazem merecer, são levados para as colônias, as escolas, ou
os locais de refazimento, os hospitais, locais de refazimento espirituais, onde depois de recompostas as nossas energias, somos levados à presença dos prepostos de Jesus para a nossa prestação de contas. E aí o refazimento e a preparação para novos embates, porque quando nós adquirimos a consciência da importância da reencarnação, do trabalho que nos leva a evoluirmos através da prática do bem, nós vamos querer estar reencarnados sempre, porque quanto mais tempo e quanto mais fizermos encarnado, mais facilmente evoluímos. Não é isso mesmo, Tavares? Aliás, Renato, agora parece que Dona Francisca tem uma pergunta a fazer. Quer fazer a pergunta, por favor, Dona Francisca, para a gente prosseguir já com a resposta de Renato? Seu Amadeu, Tavares, Renato, trazemos de nossas vidas passadas. E a outra pergunta é, quais são os tipos de reencarnação aqui na Terra? Muito bem. Renato, você gostaria de responder, continuar na avaliação daquele texto da resposta da nossa irmã Francisca? É o seguinte, em relação a o que você falou sobre o budismo, o iluminismo, eu só tenho a acrescentar para aquela pessoa que fez a pergunta, é o seguinte, vamos fazer uma análise. As religiões de hoje, que não acreditam na lei da reencarnação, a gente poderia fazer a pequena análise seguinte, que imagine eu tenho meus pais. Eu adoro, é claro, nós amamos nossos pais, as nossas filhas, os nossos filhos. Amamos aos amigos, a própria humanidade. Partimos para a espiritualidade. Acabou-se? Será que Deus quer perfeição? Vai nos colocar numa situação de dizer, eu vou amar até ela morrer. Quando a temporada ela acabou-se. Como seria esse progresso, essa questão de amor com seus filhos? Deus iria criar um espírito no momento do corpo físico, da concepção? Seria uma imperfeição. Então, esse espírito, a lei da reencarnação, mostra que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, e assim é o progresso. Por quê? Imagine se meu pai passou para a espiritualidade, eu não me encontrar mais com meu pai. É uma tristeza muito grande. É um momento muito difícil. Mas eu sei, a doutrina dos Espíritos mostrou que, além dessa vida, tem outra vida. E as outras reencarnações, as outras religiões mostram que existe uma vida eterna. Qual é a diferença? Porque não usa o termo da espiritualidade, o retorno à pátria espiritual. E nós encontrarmos com ele. Outra questão muito interessante é saber por que existem tantas pessoas nesse mundo que, às vezes, muitas vezes nós encontramos pessoas que hoje não têm, na parte social, na parte econômica, financeira, nada. Vive aí pedindo. Mas se nós olharmos para essas pessoas, nós olhamos que ela tem pulseira, uma voltazinha, quer ter um vestido bom, quer ter algo além das possibilidades dela, às vezes deixa de comer alguma coisa, saciar sua fome para comprar um vestido novo. Quem são essas pessoas? Por que tanto sofrimento? Então, se não existe a reencarnação, que é uma lei universal, não tinha respostas
consciente dessas pessoas. Então, se hoje você reencarna com uma certa condição financeira, é porque Deus lhe propôs uma questão, a melhor da sua vida para você entendê-la. Mas existem reencarnações na face da Terra? Tem várias reencarnações. Tem a compulsória, a compulsória é aquela que você... só para vocês entenderem um pouco, a questão de uma reencarnação compulsória. As pessoas dizem, mesmo assim, o Espírito diz para... Os nossos mentores espirituais falam mesmo assim para o Espírito. Você vai reencarnar. Diz, como é que eu posso reencarnar? Eu quero um corpo bonito. Diz, não, você não pode ir com um corpo bonito. Eu quero ir com uma boa profissão. Não, você não tem condições de chegar até lá com uma boa profissão. Eu quero ir com condição financeira, quero ser rico. Aí os amigos espirituais disseram, não pode. Não pode, porque você não pode ir, então você vai se prejudicar cada vez mais. Então, a pessoa vem de uma maneira que os espíritos trazem, manda, ele tem de vir e sentir a realidade da vida com a orientação dos nossos amigos espirituais. Então, essa é uma das reencarnações que nós podemos chegar aqui e demonstrar. E tem outras reencarnações, aproveitando o tempo. Vamos olhar algum ponto. No caso da mãe de André Luiz, um espírito altamente evoluído. Ela chegou para os mentores, para o próprio André Luiz, e disse, eu vou reencarnar. E vou levar, vou reencarnar, e vou levar, quem vai reencarnar comigo, com minha responsabilidade, é meu esposo. Aí André Luiz disse, mas se aquelas duas jovens que convivem com ele hoje, lá nas regiões de sofrimento, ela disse, aquelas duas jovens vão nascer com minhas filhas. Então já é outro tipo de reencarnação. Outro tipo de reencarnação muito interessante, da mãe de Lisa, né, que era o amigo de André Luiz. O que aconteceu naquele caso? Já outro tipo de reencarnação, aquela que veio uma programação definida para uma evolução. Então, existem muitos problemas, porque cada um de nós temos uma maneira temos um processo de culpa, de situações diferentes na própria vida, e nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Porque lá na espiritualidade, a evolução, para evoluir, é mais lenta. E nós temos todo o compromisso. Por quê? Como diz o Livro dos Espíritos, a pergunta, onde estão as leis de Deus? Dentro da nossa própria consciência. Então, nós fazemos as nossas reencarnações, ou os amigos espirituais fazem que a gente venha para nós podermos evoluir no nosso dia a dia. Maravilha, meu irmão. E aí nós chegamos aí com o nosso irmão Jair. Jair Aquino, ele esteve aí conosco enquanto o Renato estava fazendo a exposição, e aí ele deve voltar em instante. Jair, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Como é que você está, meu irmão? Bom dia, Madeus. Tudo bom? Graças a Deus, tudo em paz. Eu só não pude iniciar, porque eu estou aqui no trabalho, como vocês estão vendo. Estou no horário do meu trabalho. Eu não posso estar participando. Mas fico muito feliz aí. Com a sua presença, meu querido. Nos ajude aí no trabalho de Jesus. Tá certo. Ok. Então, Jair, nós estamos conversando sobre o processo reencarnatório e respondendo uma pergunta de nossa irmã Francisca, e Renato estava explicando os tipos de reencarnação, mas ela fez também uma outra pergunta. Ela perguntou o que trazemos de nossas vidas passadas. Olha, dona Francisca, na verdade, quando nós deixamos o corpo físico e passamos para a vida espiritual, nós passamos com todos aqueles atributos que possuíamos.
Se éramos bons, no mundo espiritual continuaremos bons. Mas se éramos criaturas refratárias, continuaremos no mundo espiritual refratários. Com virtudes ou com erros, com defeitos, nós não viramos anjos ou santos pelo simples fato de deixarmos o envoltório terrestre. Nós voltamos nas condições que nós éramos. Por exemplo, como o Renato estava explicando, a questão dos tipos de reencarnação, imagine, por exemplo, você vem numa encarnação provacional. Você vem com provas para ser cumpridas. Ora, você retorna para o mundo espiritual compromissado, e aí pede a espiritualidade. Se você for um espírito elevado, um espírito de crédito, você pode elaborar a sua própria reencarnação. Mas se você não for, você pede aos benfeitores, os prepostos de Cristo, responsáveis pelo o trabalho reencarnatório, e eles elaboram as encarnações com as restrições que Renato muito bem explicou. Ah, mas eu quero ir assim. Não pode, você não tem mérito, você não vai suportar, você vai fracassar. E ele nos orienta naquilo que é necessário para que a nossa reencarnação seja proveitosa. Mas retornamos ao mundo espiritual com o resultado daquilo que praticamos na vida física. Ou virtudes ou erros. E aí seremos responsáveis, naturalmente, pelos nossos atos. No mundo espiritual, nós não seremos reconhecidos ou recebidos e reconhecidos pelo que nós tínhamos, mas pelo que nós fazemos. Por isso, nós dissemos lá atrás, estamos vivendo hoje o que preparamos ontem. Estamos preparando hoje o que quisermos ser amanhã. Tá ok? Mas eu gostaria também, se for o caso, espero ter respondido a nossa irmã Francisca, e se o nosso irmão Jair quiser também comentar nesse contexto, esteja à vontade, meu querido. Um bom dia para todos, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, Amadeu. Essa questão aí da reencarnação, eu me lembro do irmão Bezerra de Menezes, quando ele diz que todo ser que reencarna, que nasce aqui no nosso planeta, ele vem acompanhado da sua economia espiritual, né? Isso foi no colóquio dele com o nosso irmão Filomeno de Miranda. Além da nossa evolução, do nosso programa espiritual que devemos passar aqui na Terra, trazemos essa economia. E qual é essa economia? Como você falou bem aí, né? É os nossos vícios, as nossas virtudes, e os nossos irmãos que a gente fez bem ou fez mal, todos eles nos acompanham, estão ao nosso redor, pelas energias vibratórias que envolvem o nosso campo espiritual. Por isso que a lei de Deus, ela chega a todos, sem distinção, né? Devido a essas vibrações que entram em sintonia com o mesmo tipo de vibrações. Então, a nossa reencarnação, ela vai depender muito, muito, muito mesmo das nossas ações aqui na Terra. Olha que Jesus falou, o amor cobre milhões de pecados, né? A caridade, como o Paulo falou, né? Fora da caridade não há salvação. É a caridade que vai nos ajudar a atenuar, amenizar as nossas provações aqui na Terra. Quanto mais bem nós fizermos aqui na Terra, melhor vai ser a nossa reencarnação aqui na Terra. E nós trazemos os nossos defeitos o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito. E muitas vezes nós somos os causadores, muitas vezes não, nós somos os causadores em vidas passadas, através do suicídio e de outras também, outras causas que nós violentamos o nosso corpo espiritual através da comida, através dos nossos excessos emocionais, como temos o caso do nosso irmão André Luiz, que chegou aí no plano espiritual como suicídio inconsciente, né? Devido ao seu modo de ser na vida passada, né? Através das suas emoções. Então, a nossa estadia aqui na Terra tem várias causas, né? Mas nem todas elas têm um curso já certo, já confirmado, como diz, né? O nosso destino. O destino, para mim, quem diz somos nós mesmos, né? Eu me lembro também, quando o André Luiz estava como mentor espiritual, eu não sei qual foi, ele pergunta sobre a reencarnação do irmão. Ele pergunta se o irmão vai conseguir concretizar a sua reencarnação aqui na Terra. E o mentor espiritual olha para o André Luiz e diz, meu irmão, vai depender dele.
só ele que vai dizer se ele vai concretizar ou não a sua reencarnação, né? E no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, nosso irmão do Alexandre, que ele fala, né, que no caminho, né, de 100 léguas, pode ocorrer muitas coisas nesse caminho. E esse caminho é a nossa reencarnação, né? Aqui vai acontecer muitas coisas, vai depender muito da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa perseverança, de a gente tentar, a cada dia, melhorarmos, né? Não na parte intelectual, mas principalmente na parte moral, que é o objetivo maior da reencarnação, é a parte moral, né? E a gente está passando por uma pandemia, é devido a isso aí, que a humanidade ela cresceu intelectualmente, mas deixou lá atrás a parte moral, né? E a gente precisa hoje, nessa reencarnação, né, conseguir vencer as nossas inferioridades. Não lutar contra o nosso próximo, mas lutar contra a gente mesmo, contra as nossas imperfeições, como Santo Agostinho disse, né? Que cada dia possamos revisar nós mesmos, as nossas ações no nosso dia a dia, né? Então, meus irmãos, a reencarnação, ela está nisso aí, né? Na nossa luta, reforma interior, né? Independente do que vai acontecer nessa estadia, mas o principal é a gente lembrar de Jesus quando ele disse que o amor cobre milhões de pecados, né? Olha que misericórdia maravilhosa é a reencarnação. A oportunidade de a gente estar aqui com um novo corpo, um novo recomeço, uma nova caminhada aqui na Terra. O passado todo ficou lá atrás. E a gente começa, que coisa maravilhosa. Como bom é Deus, né? Como Deus é bom e nos dá essa oportunidade de a gente ter um novo início, né? Imaginou aquele irmão que fez tanto mal lá no passado e que vem hoje com um novo corpo, seja ele com tantos defeitos, mas ele vem, ele renasce de novo, é uma nova esperança para esse irmão, ele conseguir melhorar. E como o irmão Bezerra disse, nenhum de nós estamos sós. Nenhum ser aqui na Terra, ele está só, está desamparado, né? Pode ser o pior ser, mas ele está sempre ao lado dos bons espíritos que o ajudam, que o incentivam de uma maneira ou de outra na sua reforma, na sua transformação espiritual. Muito obrigado, Maravilha, pela oportunidade aí. Amadeu, tem mais um tempinho aí? Tem, tempinho, mas o seguinte. Aproveite e faça suas considerações finais, porque nós estamos chegando no final. Pode falar. Renato, só um momentinho, querido. Tem essa pergunta aí que eu gostaria que vocês respondessem, já está aqui há bastante tempo. Depois a gente vai para as considerações finais, que a gente já está estourando. É do Feio do Quintal. Leia aí, Amadeu. Aí você e o Renato respondem. Diante do princípio da perfeição da criação divina, em que lugar ficaria a afirmativa que na criação nada se perde se determinado ser fosse condenado à danação eterna? Caso poderíamos dizer que, neste caso, Deus não seria Deus? A resposta é com você, Renato. Nas suas considerações finais, a gente conclui. Por favor, meu irmão. O nosso amigo é o seguinte. Dentro da perfeição do nosso Pai Celestial, não existe condenação eterna. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele está sempre buscando dos seus filhos o melhoramento, o progresso e chegar até Ele. Qualquer espírito que você pensar na face da terra, de mais sombrio que ele estiver, um dia ele chegará a Deus, através do amor. Aí, através da reencarnação, ele vai melhorando pouquinho. E assim vai chegando até lá. Ninguém fica no inferno, que é questão de consciência. Ninguém fica no umbral, questão de consciência. Ninguém fica em qualquer lugar, mas nós chegaremos através da dor. Se você olhar, se você tem um conhecimento da vida de Paulo, você sabe que Paulo chegou. E quem foi Saulo de Tarso? Não Paulo. Paulo foi quando ele se converteu na estrada de Damasco. Mas quem foi o Saulo?
um grande estudioso, um grande homem no Sinédrio. Era aquele homem que deveria e ter conhecido todos os pergaminhos do judaísmo. Tudo aquilo que o judaísmo ensinava, ele sabia, tinha conhecimento. Então, Paulo levou os cristãos às arenas. E quem é Paulo hoje? Quem é Saulo hoje? É o Paulo. Mas por que Paulo? Porque sabia que, se fosse Saulo, ele não fazia o que fazia. Ele mudar o nome. Então, se Paulo hoje é um santo, quem foi ele? Quem somos nós hoje? Se nós trabalharmos para o bem, nós seremos o homem na frente, um anjo. Por quê? Porque através da reencarnação, nós vamos aprender no ensinamento de Deus, nosso Pai. Tá certo, meu irmão? É isso as nossas palavras sobre a questão de Deus, porque Deus é perfeito, Deus é amor. Deus é Pai. Deus é Pai. Tá certo? Maravilha. Certo? Maravilha, Renato. Aí, dona Francisca, já fazendo suas considerações finais, e aí, na sequência, Jair também, e aí eu já concluo com as considerações finais a respeito da pergunta do nosso irmão Freire Quintal. Por favor, dona Francisca. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a você por essa né? E desejar um bom ano a todos, na paz de Jesus. Como diz o nosso irmão Tavares, maravilha. Jair, muitíssimo obrigado por você fazer o programa conosco. Hoje chegou já no finalzinho, mas na próxima segunda-feira estaremos aí a partir das 8 horas. Suas considerações finais, com nossos agradecimentos pela sua participação, meu irmão. Aqui. A minha passou agora o link, né, poder entrar. E a pergunta que o irmão fez aí, eu me lembrei de Francisco de Assis, quando ele diz que é dando que se recebe. Nem o bem, nem o mal se perde. Né? Então, se a gente lembrando o que o precursor falou, João Batista, ele disse que das pedras Deus tira seus filhos. Olha que coisa. Das pedras Deus tira seus filhos. Então, não tem nada perdido, nada se perde na natureza, nem no ser humano, nem em qualquer ser. Todos nós estamos com um objetivo só, de chegar até Deus. E a gente só chega a Deus através dessa escala maravilhosa que é a reencarnação. Maravilha, Jair. Veja bem, o próprio Jesus explicou, está lá em Mateus, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou será perdida. Ou seja, todos serão aproveitados, todos serão arrebanhados, todos irão para o redil de Jesus. Isso significa aquela resposta, meu querido irmão Freire Quintal, que nós estávamos dando com relação ao que nós trazemos das nossas experiências anteriores. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta sofrimento, colhe sofrimento. Olha, seria, na verdade, tirar os atributos divinos, admitir-se que a criatura estaria perdida, porque Deus perderia também os seus atributos. Deus não condena ninguém absolutamente, Deus não castiga ninguém. O que existem, e aí muita gente não compreende, é que existem leis divinas, às quais todos nós estamos submetidos, e os nossos erros, os nossos acertos são pesados ali na balança da justiça divina. Se nós erramos, vamos sofrer as consequências dos erros. E aí somos induzidos ou somos conduzidos a sofrimentos. Mas se nós acertamos, teremos a recompensa dos nossos acertos. E aí, eu sei que já passamos aí 9 minutos e 33 segundos, e Tavares ainda vai fazer o seu chamamento, inclusive o convite para os 2 programas, um hoje à noite, outro no sábado à noite, no sábado à noite, 2 programas excepcionais. Estamos convidando também o nosso irmão Fuede para participar. E aí nós vamos passar para o nosso irmão Tavares,
que vai fazer as considerações finais, não, vai anunciar a programação da semana para que a gente possa fazer a prece de encerramento. Agradecido a Jair, agradecido a Dona Francisca, agradecido a Melanie, que precisou sair mais cedo, agradecido a Renato pela sua lucidez e suas informações, e um abraço fraterno aí ao casal 25, Tavares e Dona Elizabeth. Que Deus os abençoe. Tavares, é com você a programação. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Queremos fazer um convite todo especial para a noite de hoje, a partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Receberemos a visita do nosso irmão Geraldo Campete, sobrinho, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Já é o terceiro programa que ele faz conosco, é um programa mensal. E desta vez ele vai trazer um livro que foi lançado pela Federação, com a coordenação dele, que é A Vida no Mundo Espiritual, o estudo sobre as obras de André Luiz, começa lá em Nosso Lar e vai na Vida Continua. Então, a Federação ele fez um compêndio sobre tudo o que existe nesse livro. Primeiro, o resumo de todos os livros, as personagens, mais de 500 personagens, uma pequena biografia, fatos, avanços, preces novas que foram ali ditadas, mais de 50 preces, enfim, explicações, comentários sobre toda essa obra linda e maravilhosa que é a obra de André Luiz e Chico Xavier. Então, hoje, a partir das 19 horas, não percam, vamos participar através da Web Rádio Estação da Luz, tem um link aí que está na tela, ou através do próprio Facebook também, Estação da Luz. Amanhã nós iremos passar, basicamente, o final de semana nos Estados Unidos, porque amanhã nós estaremos no Texas com o nosso irmão Alberto Magno, do Movimento Espírita do Texas, e ele vai trabalhar conosco justamente a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? Sábado, dia 22, a partir das 19 horas. E no domingo nós iremos para a Flórida, para o Movimento Espírita da Flórida, onde teremos a presença dos nossos irmãos que vão fazer conosco um estudo sobre a música, já que o nosso irmão Marcelo, a nossa querida Daniela e a Thalita, eles fazem parte do grupo BSS Harmonia, que justamente é um grupo musical espírita formado por brasileiros que cantam inglês justamente nas casas espíritas ali na região da Flórida e em todo os Estados Unidos. Então, a criação e a execução da música espírita. Então, essa é a nossa programação para hoje, sábado e domingo. Meu amigo Amadeu, a prece é com você, meu filho. Muito bem, então nós vamos concluir os nossos estudos de hoje sobre reencarnação e seus assemelhados, e vamos convidar os nossos irmãos, acredito que o assunto não está exaurido, vamos convidar os irmãos para que na próxima segunda-feira iniciemos o programa também, falando ainda sobre encarnações. São muitas coisas que a gente pode conversar, muitas perguntas que chegam e a gente precisa responder, e aí eu tomo a liberdade de convidar a todos para que na próxima segunda-feira possamos iniciar o programa ainda falando sobre encarnação. E nós vamos agradecer a todos. Senhor Amadeu, perdoa. Que a gente combinou que na próxima semana, todos os dias, vamos falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, já que é a semana do Dr. Bezerra, nada lhe impede de falar sobre a reencarnação. Exato. E no sábado, a partir das 14 horas, teremos com todos os participantes da Web Rádio, você, Alexandre, Delcio e mais convidados que vão falar sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Mas na segunda-feira, na terça, quarta, quinta e sexta, nós teremos programas especiais sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, tanto encarnado como desencarnado, meu amigo. Desculpa. Maravilha, é exatamente isso. É que me passou pela memória. Então a gente empurra o problema da encarnação. Nós vamos falar também sobre a encarnação do irmão Bezerra de Menezes, mas vamos empurrar esse programa lá na frente. Vamos agradecer a esse quantidade de irmãos que a gente não teve tempo, inclusive, de agradecer a participação, Fueu, João Maria José Viana, Aurenice Marques, Márcia Libório, uma quantidade enorme de irmãos que participaram, João Maria de Freitas, e uma quantidade enorme de irmãos que participaram conosco, e nós não tivemos Vera Lúcia, Lima Araújo e tantos outros. Agradecemos e convidamos para
os dois programas, o de hoje à noite e o de sábado e da semana seguinte sobre o irmão Bezerra de Menezes. E aí nós vamos fazer uma oração da corada, mas que fala muito de perto para todos nós, que é a oração de São Francisco. Nós vamos proferir a oração de São Francisco, conclamamos a todos, nos elevamos em pensamentos a Jesus e dizer conosco: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado, irmão Jesus, dignai-vos receber as nossas sinceras rogativas. Pedindo-vos, Mestre amado Jesus, que transmute-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, sobretudo para aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos leitos de dores, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, nas marquises das ruas, nos umbrais onde há choros e rangeiros de dentes, que o vosso amor alcance cada um de conformidade com a vontade de nosso Pai e o merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, agradecido pela assistência moral que nos foi ministrada, agradecida a participação dos irmãos que fizeram o programa nos domínios da mediunidade conosco nesta manhã, nós vos pedimos a tua permissão, com a anuência de Deus nosso Pai, para concluirmos o nosso programa com muita paz e harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil!